vou colocar aqui na outra tela para vocês poderem assistir comigo, tá? E a gente se deleitar um pouco com as maravilhas da América Latina, mais conhecida como Cuba. E entender, decidir se é o melhor lugar para a gente ir caso a democracia, em um futuro, em algum momento, o Brasil deixasse de ser uma democracia. Vamos ver? Mar do Caribe, a ilha de Cuba é destino certo de milhares de turistas ano após ano. Ó, turística a cidade. Sua história, marcada por conflitos sem fim, diversas contradições, belíssimas praias e charutos de primeira, fez do país um dos mais controversos de todos. Ainda tem isso, hein? Ainda tem charutos de primeira. Quem gosta de colocar um charutão na boca vai gostar de Cuba. Todo o continente americano. Símbolo de sucesso para uns e de fracasso para outros, Cuba é um grande paradoxo. Com uma taxa de alfabetização de quase 100%, uma das maiores do mundo, é o único país onde taxistas... Você tá vendo aí, gente? E no Brasil as pessoas ficam perdendo tempo com TikTok, com YouTube, com Netflix, com Amazon Prime. Ficam perdendo tempo tendo celular, redes sociais, trocando ideia em WhatsApp. Cuba tirou isso tudo da população. E o que aconteceu? Taxa de 100% de alfabetização. Se você só tem isso para fazer, é isso que você vai fazer. Se você só pode estudar, você só vai estudar. Você quer solução melhor do que isso? Brasil tem muito que aprender com Cuba, viu? Taxistas ganham mais do que médicos. É também o lugar onde a internet ainda é novidade. Boa parte do... Taxistas ganham mais do que médicos. Porque lá as pessoas são tão bem letradas que todo mundo é médico. Tem muito médico. Então o taxista ele ganha mais trabalhando como... Até porque é uma cidade turística, então ele ganha mais trabalhando como taxista. E de vez em quando ainda pode colocar a filha para trabalhar, o filho, para fazer job que eu falo assim, né? O taxista lá ele coloca a filha para fazer job, mas é assim, fazer trabalho, né? Assim de, enfim, né? Job que eu quero dizer é trabalho normal, comum. Os carros são verdadeiras peças de museus, 2 moedas oficiais estão em circulação e talvez o mais impressionante, um dos 2 únicos países do mundo onde não se vende Coca-Cola. Cuba foi explorada pelos espanhóis, pelos americanos e pelos soviéticos. Havana, sua capital, foi sede de luxuosos cassinos ligados à máfia americana, que tentou fazer da ilha a Monte Carlo do Caribe, palco dos inflamados e infinitos discursos socialistas. Os americanos sempre colocando cassino, capitalismo nesses lugares, né? Você vê? Por isso que se revoltaram, pô. Entendeu? Ah, mas cassino gera emprego, não sei o quê. Meu amigo, se o povo quisesse emprego, não ia votar em quem dá serviço social, em quem dá assistência social, em quem dá Bolsa Família. É tão óbvio, velho. Esses capitalistas selvagens não entendem. Do notório Fidel Castro, Cuba é um exemplo real do que pode acontecer se um país se agarrar a uma ideologia e se recusar a aceitar os fatos. O país voltou a estampar os noticiários internacionais em julho de 2021, depois que manifestantes saíram às ruas numa rara demonstração de oposição ao regime comunista cubano. Olha que paraíso na Terra. Numa rara demonstração de satisfação. Porque lá ninguém pode se manifestar contra, velho. Já pensou que paz você entrar num Twitter? Lá você nem vai entrar no Twitter, porque não tem. Não pode, né? Então vamos lá. Já pensou você estar numa roda de amigos, socializando, sem celular, sem Instagram, sem WhatsApp. Você, ali, cara a cara, você socializando e ninguém poder criticar governo. Você já imaginou que paz, velho? Eu não entendo como as pessoas ainda tem gente que é contra o regime comunista socialista de Cuba, velho. Pedindo mais liberdade e menos repressão, além de reformas políticas.
Os protestos em 2021 por parte da população em relação ao regime ditatorial dos irmãos Castro parecem dar início ao fim do fantasma de Fidel, um homem inteligente e talvez bem intencionado, que se tornou um tirano e governou tão somente através de uma ideologia, ao invés de se ater aos fatos. Situada a apenas 145 quilômetros dos Estados Que fato, velho. Que tirania, bicho. Velho, o fato é o seguinte: ele tá milionário, tá bilionário. Foi bilionário. Eles têm acesso a tudo. Como assim ele governa só segundo ideologia? Ele é rico, meu amigo. E a população reclama de barriga vazia, beleza. Reclama de barriga não tão cheia, mas não tem ninguém obeso lá. Não vai ter ninguém ocupando hospital público em Cuba porque tá obeso, porque tá com problema cardíaco, porque tá com diabetes. Pô, o pessoal não entende, velho. Isso é difícil, viu? Unidos, a ilha de Cuba é uma nação cuja história recente, embora indiscutivelmente breve, está cercada de nomes históricos, como os de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. E o fato de estar geograficamente tão próxima dos Estados Unidos é um dos fatores-chave que explica o porquê de Cuba, e não de outros países, ter um passado tão peculiar. Mas por que, dentre tantos outros países com características semelhantes, Cuba foi o único a protagonizar situações inéditas, como um severo embargo comercial por parte dos Estados Unidos, que existe há quase 70 anos? E por quanto tempo o fantasma de Fidel ainda assombrará o país? Quer aprender inglês para trabalhar de onde quiser ganhando em dólar, mas sem pagar o lado dos Estados Unidos, como um protetorado. Um protetorado é um território ou país que possui certas características de Estado independente, mas que está subordinado a uma potência, que decide sua política externa e muitas vezes controla internamente seu governo, seu judiciário e suas instituições financeiras, sob a justificativa de fornecer proteção militar e diplomática em troca. Ou seja, um termo gentil para uma relação que na prática se assemelha muito mais à de uma colônia. Cuba se tornou independente da Espanha, mas logo foi indiretamente aprisionada pelos Estados Unidos. Foi estabelecido, por exemplo, que todos os produtos cubanos só Como é que você quer que um país desse vá para frente sendo aprisionado pelos Estados Unidos? poderiam ser exportados para os Estados Unidos e a preços baixíssimos, onde seriam revendidos por preços muito mais altos. Isso explica por que Cuba não enxergava nos Estados Unidos um aliado, mas sim um inimigo. O país finalmente se tornou independente e foi criada a República de Cuba, sob uma fundação frágil e sob um governo intervencionista que permitiria a criação da famosa base americana de Guantánamo, em pleno solo cubano. A presença massiva dos Estados Unidos nos negócios de Cuba era justificada pelo fato de os americanos gerarem emprego para os cubanos, mas na prática as relações de trabalho estabelecidas pelos americanos eram pouco vantajosas para os cubanos. Cuba continuou sendo explorada pelos Estados Unidos através de sucessivos governos corruptos, que permitiam que os americanos possuíssem o domínio da maior parte das terras aráveis da ilha, além de diversos empreendimentos no local, muitos deles ligados à máfia. Na década de 50, a máfia norte-americana construiu grandes hotéis, cassinos e boates na ilha. Para isso, contaram com o apoio do então presidente do país, que se beneficiava de tais negócios e havia participado não somente de um, mas de 2 golpes de Estado, além de ter sido eleito democraticamente uma única vez, utilizando um discurso populista. Fulgêncio Batista instalou uma ditadura e governou sobre uma base extremamente corrupta, alinhada aos interesses americanos e sem qualquer compromisso com o povo cubano. Ele seria deposto anos depois pelos guerrilheiros liderados por Fidel Castro. Houve aí um conflito de interesses, tá? Houve um conflito de interesses porque o cara favorecia muito os Estados Unidos para poder ficar lá. E houve por outro lado, o outro lado queria favorecer muito quem? China para... Você entendeu? Então, entre China e Estados Unidos, quem que você tem que favorecer? A maior democracia do mundo, né? A China, óbvio. Dentre os quais estava o médico Ernesto Che Guevara. Juntos, eles conduziriam Cuba à revolução. No lugar de Batista entraria Castro, e no lugar do capitalismo selvagem praticado pelo tio Sam, as ideias que buscavam mais justiça propostas pelo socialismo. Fulgêncio recebia amplo apoio financeiro. Ou seja, União Soviética e China, que todo mundo sabe que é muito mais democrática do que os Estados Unidos. Pô. Militar e logístico por parte dos Estados Unidos.
ele suspendeu a Constituição que ele mesmo instaurou em 1940 e revogou liberdades políticas, incluindo o direito à greve. Ele se aproximou dos riquíssimos donos de terra que possuíam a maior parte das plantações de açúcar, o principal produto exportado por Cuba até então, e presidiu um país rumo à estagnação econômica. Eventualmente, Cuba chegou a um ponto onde a maior parte das plantações de cana-de-açúcar estavam nas mãos de norte-americanos, e os gringos eram responsáveis por cerca de 70%. Que absurdo, velho. Podendo vender para a democracia da China, vender para os Estados Unidos. Absurdo total. De todas as terras aráveis da ilha. O governo de Batista lucrava sistematicamente com a exploração das terras cubanas, negociando relações lucrativas até mesmo com a máfia, que passou a controlar diversos cassinos em Havana, além da venda de drogas e da prostituição. Para reprimir a onda de insatisfação que só crescia entre a população, Batista censurou a mídia e protagonizou momentos de terror envolvendo tortura e execuções públicas. O número de execuções cresceu sobretudo no fim da década de 50, quando os ideais socialistas começaram a se tornar cada vez mais populares entre o povo, como uma alternativa à sociedade repressiva, violenta e antidemocrática de Batista. 1º de janeiro de 1959 marcou a entrada do exército rebelde em Havana. Era o triunfo da Revolução Cubana e a derrubada do então ditador. Cuba estava, enfim, livre, mas não por muito tempo. Quando a gente pensa em um ditador, é comum pensar em líderes autoritários que tomaram o poder à força. Mas a verdade é que grande parte dos ditadores que conhecemos hoje chegaram ao poder de forma legítima, através de métodos legais ou mesmo com um apoio popular. É verdade que muitas vezes eles tomam o poder por meio de um golpe de Estado, mas nomes como Hitler e Mussolini, acredite ou não, utilizaram meios legais e, uma vez no poder, foram gradualmente se livrando das restrições legais que limitavam a sua autoridade. Foi assim com Fidel Castro. Bacharel em Direito, Fidel e seu irmão vinham de uma família de classe média, relativamente abastada. Ele e seu irmão Raul largaram tudo para se juntar a um ideal e liderar uma revolução contra o então ditador Fulgêncio Batista. Considerado herói por uns e vilão por outros, fato é que a ascensão de Fidel ao poder, apesar de ter sido através de uma guerrilha, contou com o apoio de um povo que há anos vinha sendo explorado, assassinado, oprimido e humilhado. Esses sentimentos fizeram o povo cubano abraçar a revolução e o regime Castro quando ele se proclamou primeiro-ministro em 1959. Timothy Snyder, autor do livro Sobre a Tirania, diz que a maior parte do poder do autoritarismo é concedida voluntariamente. O erro está em presumir que os governantes que chegaram ao poder por meio das instituições não possam mudar ou destruir essas mesmas instituições. Menos de um ano foi necessário para que a nova ordem nazista se consolidasse. Em 1933, a Alemanha tinha se tornado um estado de partido único, no qual todas as principais instituições estavam subjugadas. Em novembro daquele ano, as autoridades alemãs realizaram eleições parlamentares sem oposição e um referendo sobre a questão para a qual todos sabiam qual era a resposta correta, para confirmar a nova ordem alemã. Alguns judeus alemães votaram como os líderes nazistas desejavam que eles votassem. O que eles... Se você parar para reparar, os ditadores, os tiranos, eles entram sempre com a desculpa de que é para o seu bem, né? De que é pela democracia, de que é pela liberdade do povo. E de certa forma, porque eles pegam situações, eles se aproveitam de situações em que o povo está subjugado por algum governo, ou está sofrendo na mão de algum governo. Então eles entram como alternativa. O povo não tem outra alternativa. Eles estão querendo derrubar o cara, temos um inimigo em comum. Então o povo tende a votar, apoiar e seguir aquela cabeça do cara ali. Só que o problema é que às vezes o povo se torna tão fanático que ele acaba levando aquele cara como um herói. Ele é o herói libertador. E não é. Ele tem os próprios interesses dele. Ele é também um tirano. Só que você usou ele para tirar outro. Em vez do povo pensar assim, e agora vamos fiscalizar ele, o povo não. Tem ele como herói, começa a idolatrar o político. E aí o cara se torna um ditador, né? Sanguinário, que deixa o povo preso, oprimido, sem liberdade e sem nada. Por isso que hoje nós temos países que não são uma democracia pujante como Cuba, como China e como Coreia do Norte. Esses países são exemplos de democracia. O Fidel libertou o povo do quê? Da opressão dos Estados Unidos.
E fez o quê? Colocou a China, que é uma democracia pujante, para explorar o país. Esperança de que esse gesto de lealdade os aproximasse do novo governo. Não é preciso dizer qual foi o desfecho dessa história. Sob o regime de Castro, que começou como uma revolta popular, as eleições livres e democráticas logo foram suspensas. Eu estou editando aqui o vídeo e eu reparei uma coisa. Se era uma ditadura, como Fidel Castro teve que suspender as eleições democráticas? E a oposição silenciada. Durante uma entrevista exclusiva concedida à ABC nos anos 70, quando Mas foi para fizeram eles fizeram isso para proteger a democracia, pô. Porque se houvesse oposição, podiam entrar novos ditadores, entendeu? questionado sobre por que não permitia eleições livres em Cuba, Castro afirmou que minha ideia de democracia não é a mesma de vocês. E certamente não era a mesma do povo cubano. O governo de Castro também limitou as posses de terras, aboliu negócios privados e aqueles que desejassem deixar a ilha em busca de uma vida melhor no exterior só podiam levar uma mala e alguns pertences. Na antiguidade, ditador era aquele a quem era concedido temporariamente um significativo poder sobre o Estado em tempos de guerra. Seu mandato durava 6 meses. Hoje o termo é normalmente usado para descrever líderes que possuem muito mais poder do que deveriam e que normalmente governam de modo a satisfazer suas próprias ambições, sejam elas quais forem, e não as do povo. Enquanto isso, as relações entre os Estados Unidos e a Cuba revolucionária começavam com o pé esquerdo, e quando os Estados Unidos não apoiaram o novo regime, o governo cubano tomou todos os negócios americanos que haviam na ilha, incluindo terras, fábricas, refinarias de petróleo e até mesmo os cassinos ligados à máfia. Evidentemente, isso enfureceu os americanos, que não foram indenizados e que lucravam absurdos com a exploração da ilha. Foi quando o governo americano rompeu relações diplomáticas com Cuba e em 1962 o então presidente Kennedy deu início ao famoso embargo econômico que dura até hoje. O embargo inicialmente imposto por Kennedy não envolvia remédios e alimentos. Ah, mas deu liberdade ao povo, né? Queira ou não, eles não queriam liberdade, pô, econômica. Tiveram liberdade para negociar, por exemplo, com a China, que é uma democracia pujante. Pronto, cadê? Por que a China não deixou Cuba rico? Entendeu? Porque com os Estados Unidos não vai negociar. Nem com os países aliados dos Estados Unidos. Agora, pô, tem a China aí, por que Cuba não tá rica? Cuba é uma ilha, pô. A justificativa do embargo foi a Lei de Assistência Externa aprovada um ano antes, em 1961, e que permitia ao presidente impor medidas desse tipo até que o governo cubano finalmente indenizasse os cidadãos norte-americanos pelas perdas relacionadas às estatizações. Um embargo é um bloqueio econômico que acontece basicamente quando o governo proíbe seu país de importar, exportar ou praticar determinadas atividades econômicas com um país específico. Geralmente isso é feito para pressionar a economia do país embargado e fazer ele ceder a certos interesses, ou como forma de retaliação, ou ainda os dois, como foi o caso de Cuba. O bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos envolvia a proibição de exportação de quase todos os tipos de mercadoria a Cuba e fez a economia do país definhar, se tornando cada vez mais frágil. Para você ter uma ideia, os irmãos Castro estiveram no poder por 6 décadas. Nesse meio tempo lidaram com 11 presidentes norte-americanos, democraticamente eleitos. Todos eles, cada um à sua maneira, manteve o embargo inicialmente imposto por Kennedy. Em 92 o embargo vira lei e em 96 o Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei Helms-Burton. O principal objetivo era limitar as operações comerciais de outros países com Cuba, o que levou o bloqueio econômico a novos níveis. A lei proibiu os cidadãos norte-americanos de realizar negócios dentro de Cuba ou com o governo cubano. A justificativa foi a falta de liberdade política e econômica, além de violações aos direitos humanos praticados pelo regime de Castro. Em 1999, o presidente Bill Clinton expandiu o embargo comercial, proibindo também que subsidiárias estrangeiras de empresas norte-americanas negociassem com Cuba. No ano seguinte, a promulgação de uma nova lei fez os Estados Unidos. Você quer liberdade maior? Você quer liberdade maior do que você não precisar negociar com nenhum desses países capitalistas opressores? Foi o que fizeram com Cuba, pô. Deram a liberdade deles não precisarem, não é o que eles queriam, não eram os malvados, os capitalistas? Não vão poder negociar com nenhum desses países. Pronto, tá ótimo. Então, isso que fez de Cuba esse paraíso democrático.
E é por isso que é uma das dúvidas que eu tenho. Fugir para Cuba? China ou Coreia do Norte? Afrouxarem um pouco o embargo e autorizarem novamente a venda de certos alimentos, medicamentos e equipamentos médicos. Os exportadores agrícolas dos Estados Unidos rapidamente estabeleceram uma posição na ilha, com a exportação atingindo um pico de 684 milhões de dólares em 2008. Em 2016, durante o segundo mandato do presidente Barack Obama, ele reduziu as restrições ao comércio com Cuba. Mas os americanos não ficaram só no espectro econômico da rivalidade quando Castro chegou ao poder. O conflito de interesses entre os dois países levou a um dos episódios mais marcantes da história recente, a invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos não sujaram as mãos diretamente nesse evento, mas a CIA treinou e financiou um grupo paramilitar de 1.400 cubanos exilados que tentariam invadir Cuba através da Baía dos Porcos e depor o governo de Fidel Castro ainda em 1961. O plano falhou e quase todos os invasores foram presos ou mortos. Nossa. Depois disso, foram mais de 600 tentativas por parte da CIA de assassinar Fidel Castro. Fidel se viu isolado no mundo e sabia que precisava de uma alternativa para driblar o embargo imposto pelos americanos. E para a sorte dele, nessa época, o mundo vivia em plena Guerra Fria e os Estados Unidos, seus maiores inimigos, agora também eram o maior inimigo de uma outra superpotência. E já que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Cuba se aproximou da União Soviética. Foi quando Castro se declarou publicamente marxista-leninista. Agora Cuba contava com um fortíssimo parceiro comercial, além de ter uma grande potência. Que beleza, tá vendo? Com Estados Unidos, coisa e tal, com países americanos, com empresas americanas, mas ganhou o direito de comercializar com União Soviética. Olha que maravilha. Entendeu? E aí o dinheiro entrou. Militar ao seu lado. A União Soviética passou a abastecer Cuba e a comprar subsídios da ilha, fortalecendo sua economia. Todo mundo saía ganhando com essa nova parceria, menos os Estados Unidos, é claro, especialmente quando os soviéticos instalaram nada menos que lançadores de mísseis nucleares na ilha de Castro. Quando os vizinhos do norte descobriram isso em outubro de 1962, a situação toda virou uma bomba relógio nuclear prestes a explodir. A base militar americana era ruim. Foi uma desculpa. Estão nos explorando, tem base militar americana. Mas mísseis nucleares da União Soviética, tudo bem. Por quê? Porque todo mundo sabe que a União Soviética era uma democracia pujante. A importância de Cuba para a União Soviética era meramente estratégica. O país ficava a poucos quilômetros do seu principal inimigo, e ter um aliado tão perto assim era uma excelente forma de pressionar o governo norte-americano. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis de Cuba e foi com certeza um dos momentos mais tensos da história da humanidade. Durante 13 dias, o mundo assistiu em pânico ao possível início de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Uma única bomba, um único botão e o mundo destruído. Segundo Adlai Stevenson, embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, as esperanças da humanidade estão concentradas nesta sala. As ações que tomarmos podem determinar o futuro da civilização. A guerra nunca aconteceu, já que estamos todos aqui, mas aqui vai uma descrição hipotética do historiador americano Martin Sharin, caso os botões tivessem sido apertados. A Guerra dos Mísseis de Cuba foi a guerra mais devastadora da história mundial. O número estimado de mortes norte-americanas foi mais de 200 milhões. O dobro, talvez até o quádruplo disso, foi o número de cidadãos soviéticos, europeus, orientais e chineses mortos. E ninguém tem dados confiáveis sobre quantos europeus ocidentais, africanos, asiáticos, australianos e outros foram mortos pela radiação que envolveu o globo. Cuba imediatamente virou um deserto e pouca coisa sobrou em Moscou e em Washington. Todo esse cenário foi evitado quando, ainda em 1962, Caramba, iam churrascar o planeta, hein? o presidente norte-americano John F. Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev firmaram um acordo onde os mísseis de Cuba seriam retirados pelos soviéticos e, em troca disso, os americanos tirariam seus mísseis da Turquia, além de garantir que não invadiriam Cuba novamente, como fizeram no episódio da Baía dos Porcos. Nas 3 décadas seguintes, Castro deu seguimento ao seu governo controverso. Mais uma coisa aqui que mostra a parcialidade e a passada de pano que dão para esse ditador sanguinário que é o Fidel Castro. Por que ele fala aqui que era um governo controverso do Fidel Castro? Cadê os paredões do Fidel Castro, que todo mundo sabe que teve? Financiando e enviando combatentes em apoio a movimentos de esquerda na África e América Latina,
criando uma milícia civil responsável por denunciar e combater atos contra-revolucionários e multiplicando o tamanho do exército cubano. Mas já no final da década de 80, Castro estava prestes a passar por um dos piores e mais inesperados eventos do século, o fim da União Soviética. Com o mundo comunista desmoronando em 1990, o fim da democracia, do parceiro democrático de Cuba, tá vendo aí? 1991, devido à dissolução do bloco soviético, o regime de Fidel Castro sofreu um imenso golpe. Tinha acabado de perder não só o seu maior parceiro comercial, mas aquele que até então sustentava suas políticas de governo. Castro chegou a afirmar que falar do colapso da União Soviética é como falar do sol parando de brilhar. Tamanha era a importância da... O bichinho ficou triste. Os líderes soviéticos, tudo sendo esmagado lá por um tanque de guerra. E ele pensando, por quê? Por que, papai? Papai? Por que, papai? Sofreu o bichinho, hein? Acabou a democracia pra ele. Uma democracia boa, né? Que todo mundo... Ninguém briga. Todo mundo vota na mesma pessoa, ninguém briga, ninguém discute. E ele toma as decisões e pronto. Ficou no poder aí quanto tempo? O tempo que ele quis. Ou que ele viveu. Que beleza, viu? Que maravilha. E triste ver isso. Ele tristinho. Olha ele chorando, tadinho. Oh, rapaz. Coitado. Os soviéticos caíram. A democracia arruinada. União Soviética para Cuba. Sem uma superpotência do seu lado e sem o apoio dos programas de assistência econômica dos soviéticos, tudo indicava que o governo cubano, o único representante do socialismo no Ocidente, também acabaria sucumbindo. Apesar de tudo e por incrível que pareça, Cuba através de Fidel se manteve firme e não abandonou sua ideologia. Mas isso não quer dizer que o país, e especialmente o povo, não tenham sofrido as consequências disso. Com o colapso da União Soviética, Cuba entrou em uma severa crise econômica, uma época que o governo apelidou de período especial em tempos de paz. Nessa época, o país deixou de receber mais de 6 bilhões de dólares anuais em assistência dos soviéticos e perdeu mais de 80% de suas importações e exportações. As indústrias cubanas foram paralisadas com falta de combustíveis antes fornecidos pelos soviéticos, causando uma queda de 90% na capacidade de produção do país. O embargo imposto à ilha pelos americanos agora tinha consequências muito mais graves. Esse foi um período sombrio para os cubanos, marcado por fome, pobreza, escassez de produtos e blackouts constantes. Foi a oportunidade que eles tiveram de aprender a viver do socialismo e não do capitalismo selvagem americano. E eles estavam colhendo ainda frutos da União Soviética, que era uma democracia também, né? Porém, eles tiveram a oportunidade de se reinventar e viver daquilo que eles produzem, que é o que o socialismo prega. Fidel Castro não reclamou, Fidel Castro morreu bilionário. Por que as pessoas estão reclamando? Semelhante à atual crise econômica na Venezuela de Nicolás Maduro. Segundo Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos durante os críticos anos de 1961 a 1968, Fidel não recebeu o devido reconhecimento. Ele era um homem muito inteligente, extremamente letrado. Ele fez muito por Cuba. Ele reduziu as taxas de analfabetismo e melhorou a educação. As taxas de analfabetismo, mas só não tinham de trabalhar. Aí já não é culpa dele, né? A parte dele ele fez, que foi aprovar todo mundo na escola. Ninguém perdia de ano em Cuba. Para todo mundo ser alfabetizado, todo mundo passava de ano. Certo? Vamos combinar isso? E ninguém abandonava o colégio. Ninguém abandonava a escola em Cuba. Entendeu? Então, a parte dele ele fez. Agora, emprego, o pessoal também, ele deu a vara pro povo pescar. Agora, inventa emprego aí, meu velho. Inventa trabalho aí. Concluiu, mas ele é um ideólogo que tomou péssimas decisões em relação à economia. Ele falhou em gerir a economia cubana, especialmente ao se recusar a usar certos princípios de mercado, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos. Ele cometeu um grande erro em relação a isso. Ou seja, queriam que ele usasse as premissas de mercado. Tipo, livre mercado. Tipo, você pode botar uma fábrica aqui no meu país e essa fábrica é sua, não do meu país, entendeu? Princípios que, convenhamos, não são tão democráticas assim. Então, será que ele estava errado? Ele pegou tudo que os Estados Unidos tinha lá, de fábrica, de dinheiro investido, e embargou, pegou para eles. Pô,
Você concorda que se tá no meu, se botou no meu território, é meu, né? Foi isso que ele pensou. Entendeu? Ele só queria o bem do país, pô. E outra, dizem que ele, aqui tá dizendo, ele não soube gerir tão bem as finanças do país. Ele tava bilionário. Você quer alguém que gere melhor o país do que um cara que tá bilionário com o dinheiro do país? Ele geriu muito bem pra ele, pô. Agora o povo queria o quê? Que ele desse emprego pra todo mundo, que a economia do país rodasse. Aí também, né, meu amigo, as pessoas querem tudo na mão, pô. A história me absolverá. É o que afirma Castro em uma de suas mais célebres frases. Será um país com 99% de alfabetizados, onde a educação é usada para doutrinar a população que pouco ensina a pensar. Educação superior garantida pelo Estado, mas uma economia que não consegue absorver os profissionais que forma. Atendimento médico público gratuito, mas um salário médio equivalente a pouco mais de US$ 35 por mês. Saúde e moradia fornecidas pelo Estado, mas sob condições precárias. Ô parceiro, se você não tem o que comprar, pra que você quer mais de US$ 35 por mês? Se você não tem o que comprar. Dinheiro só faz sentido no capitalismo, porque você tem o que comprar. Numa democracia como Cuba, não faz sentido o dinheiro, porque você não tem o que comprar, pô. Conforme-se com o que você tem. Acesso a alimentos a preços subsidiados pelo Estado, mas com racionamento tão intenso que a maioria passa fome e tem que recorrer ao mercado negro. Um verdadeiro fracasso econômico escondido atrás de falsos indicadores de sucesso. Com a população faminta, há relatos de que os gatos começaram a desaparecer das ruas e alguns animais do zoológico de Havana sumiram, indo parar no prato de algumas pessoas. Foi estimado que o cubano perdeu em média 9 quilogramas durante os primeiros anos da recessão. Mas isso é maravilhoso. As pessoas estão gastando R$ 1.000 por injeção para poder emagrecer com o negócio de Mondiaro. Em média, viu? Em média, R$ 1.000. E passa disso. Se você for contar todos os gastos, passa disso para emagrecer. Ele fez as pessoas perderem, em média, 9 quilos, pô. O cara é um gênio da saúde, um gênio da economia. E eles tiveram que se acostumar a esperar em filas enormes para ter uma chance de comprar um pouco de comida. Os frequentes apagões chegavam a durar 16 horas seguidas. A situação era tão alarmante que o governo foi obrigado a implementar rígidos programas de cortes de gastos e racionamento, que tinham sido planejados somente para cenários de guerra. Na tentativa de amenizar os efeitos da crise e retomar o controle da economia do país, Castro lançou uma série de reformas econômicas, incluindo a abertura à iniciativa privada e a possibilidade de empresas estrangeiras se instalarem em Cuba. Reformas que de certa forma se assemelham às que ocorreram durante a abertura econômica da China. É claro que mesmo assim o Estado continua exercendo um forte controle em cima das atividades econômicas, mesmo as da iniciativa privada. O governo cubano assumia 50% do controle de cada negócio estrangeiro a ser instalado na ilha. O turismo foi outra grande aposta de Fidel Castro, que fez o setor virar a principal atividade econômica do país. O governo é seu maior sócio. Ele só oficializou isso, ele só deixou isso claro. No Brasil isso não é muito claro, mas se você for olhar o lucro lá, o governo lucra igual ou mais do que o empresário brasileiro. E no entanto ninguém tá reclamando, tá todo mundo de boa, não tá? Não tá todo mundo vivendo, não tá todo mundo fazendo a coisa acontecer? Então por que estão reclamando do cara botar lá no papel, ó, se botar a empresa aqui 50% é minha? Pô, no Brasil é mais do que isso. Se você for calcular, você vai ver que é mais de 50% da sua empresa não é sua, é do governo, pô. O investimento em turismo criou um grande mercado de trabalho em torno do setor e atraiu várias companhias hoteleiras europeias. O turismo em Cuba se mostrou tão bem sucedido que trabalhadores que lidavam diretamente com estrangeiros, como taxistas, guias e garçons, passaram a ser vistos como um grupo privilegiado, já que ao contrário dos outros, eles normalmente acabavam sendo pagos em dólar ou euro, ou seja, em moedas muito mais valiosas. Por outro lado, alguns pontos turísticos são banidos para os cubanos, permitido acesso apenas para os turistas. Em meio à crise decorrente do fim da União Soviética, em agosto de 1994 ocorreu uma das raras manifestações em oposição ao governo desde a Revolução, onde centenas de... Pra quê? É tia de Zap de Cuba. Até lá teve as tia do Zap, ó. O povo querendo discutir política, velho, o cara sabia o que ele tava fazendo, ele tava bilionário. Ah, mas o povo não. Sim, meu amigo, você quer tudo? Você quer liberdade, fim do capitalismo, selvagem, opressor americano, mas quer viver como capitalista? Que merda é essa? Não, meu amigo.
Liberdade. Pessoas se reuniram em Havana e gritaram por liberdade. A polícia tentou reprimir os protestos e conflitos foram inevitáveis. Castro respondeu aos protestos acusando os Estados Unidos de incentivar a fuga dos cubanos e ameaçou não impedir caso isso acontecesse, o que causaria uma onda de imigrantes cubanos chegando ilegalmente ao território norte-americano de barco. Os primeiros anos da crise foram os mais severos, mas as providências de flexibilização econômica. Que maravilha. Você viu o carro ali, velho? Que coisa maravilhosa. O cara não paga IPVA mais nem a pau naquele carro ali, velho. Tem mais de 30 anos ali fácil. Que beleza, velho. Lugar onde você nem IPVA você paga. Tomadas pelo governo começaram a amenizar a situação da metade dos anos 90 até o fim da década. Quando Hugo Chávez assumiu o poder da Venezuela em 1999, Fidel pôde respirar um pouco mais aliviado, porque o governo de Chávez imediatamente estabeleceu relações muito Mais um amigo bilionário, hein? Caramba, que alívio pra Fidel Castro. próximas com Cuba. Na época, a Venezuela era um país muito mais rico que Cuba, tendo o triplo do PIB cubano, e à medida em que Chávez avançava no poder, o país parecia viver uma prosperidade sem fim, fruto de suas imensas reservas de petróleo. Não demorou muito e a Venezuela assumiu o papel que a antiga União Soviética tinha para a economia cubana, e o tal período especial parecia finalmente ter acabado. A relação entre Chávez e Castro era tão próxima que Chávez chegou a enaltecer a união entre os dois povos, se referindo a Castro como irmão. Na década dos anos 2000, Cuba se recuperou em definitivo da crise na década anterior. Em 2008, Fidel passou o poder oficialmente para seu irmão Raul Castro. Juntos, os Castros marcam mais de 50 anos no poder. Mas Quer dizer, eu quero o Bolsonaro, eu quero Lula. Não, é o cara aí, ó, 50 anos o mesmo cara. A mesma família. Que beleza, que democracia. É isso que a gente precisa aqui, entendeu? É isso que o Brasil precisava, de uma democracia pujante assim. nos últimos anos, o regime do Partido Comunista Cubano tem visto a realidade de seu país se aproximar àquela dos anos 90, e o fantasma de um novo período especial paira sobre os cubanos. Em 2020, o PIB de Cuba encolheu mais de 10% e economistas estimam que a inflação pode chegar até 500%, a pior queda desde a crise dos anos 90. Não, você me responda, o que é um peido pra quem tá cagado? Mais uma vez, isso tem a ver com a queda do seu principal parceiro comercial e novo financiador, dessa vez a Venezuela, e com um embargo americano enrijecido durante a presidência de Trump. Com o colapso da economia venezuelana iniciado em 2014, as exportações para seus parceiros em Cuba caíram 70% até 2016, sendo o petróleo o principal produto enviado à ilha. Agora, o povo cubano enfrenta tudo de novo: escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos Que básicos, azar, hein? além de novos blackouts constantes pela falta de combustíveis. A pandemia também acentuou problemas que já existiam. Insatisfeito Será que a gasolina lá também tem 32% de etanol? com as atuais condições do país e com medo de um Será que os carros lá são flex? Não, né? Acho que pelo ano é só gasolina, né? novo período especial, milhares de cubanos foram às ruas protestar contra o governo, pedindo liberdade e condenando a escassez de comida e medicamentos e a escalada nos novos preços dos produtos. O regime respondeu prontamente chamando os manifestantes de mercenários e contra-revolucionários, acusando os Estados Unidos de financiar e instigar os protestos e prendendo dezenas de pessoas. Essa parece ser a carta na manga quando as coisas vão mal, culpar os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos também não são os mocinhos nessa história. Essa história não tem nenhum mocinho. Segundo o memorando secreto de Lester Mallory, diplomata e subsecretário adjunto do governo norte-americano no período, as sanções contra Cuba não são simplesmente uma restrição ao comércio. O governo dos Estados Unidos procurou gerar fome e desespero na população para criar uma mudança de governo. Mas como que ele vai gerar fome? Fome só se gera sem comida, pô. Não entendi essa aí agora. O governo procurou gerar fome. Como você vai gerar? Me diga aí como você fabrica fome, pô. Só quem pode fabricar fome em um país é o governo daquele país, pô. Você tá querendo dizer o quê? Que Fidel Castro é incompetente? Que os Estados Unidos podiam interferir lá dentro? Não existe isso, pô. Não tinha como os Estados Unidos interferir no governo cubano, pô. Ele não comercializava, é diferente. Mas tinha a Venezuela. Azar de Cuba. Que a Venezuela caiu. A democracia venezuelana caiu. Porque senão, Cuba estaria sendo ainda um país com algum dinheiro por conta da Venezuela. A União Soviética caiu também, mais uma democracia que caiu. Aí vai botar a culpa nos Estados Unidos, pô. Em gerar fome. Não se gera fome.
Não existe isso. O governo não gera nada. Ele pode causar. O governo do país. O governo de fora não tem como, pô. O memorando diz que a maioria dos cubanos apoiavam Castro na época. Não existia oposição política e eficaz. O único jeito possível de fazer o governo perder apoio doméstico era provocando frustração e desencorajando através de insatisfação econômica e dificuldades. Cada meio possível devia ser imediatamente utilizado para enfraquecer a vida econômica, negando a Cuba fundos e suprimentos para reduzir o salário real e nominal com o objetivo de provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Meu amigo, mas o que mais... Meu Deus do céu, velho. O que mais Cuba queria era liberdade do capitalismo. Aí os Estados Unidos proibiu, então ele não negociou com eles. Ele está causando a fome. Não, meu filho, é a liberdade. A liberdade tem um preço. Fidel Castro estava. Os irmãos Castro são bilionários. Um morreu, o outro tá aí. Bilionários. Agora, você quer o quê? Que os Estados Unidos continuassem negociando com eles? Nem Cuba queria isso, pô. Você acha que Cuba quer capitalismo, pô? Oxe, claro que ele não ia aceitar um dinheiro sujo desse, ele não ia. Então tá certo. O líder tá lá bilionário, o povo tá pagando preço para poder o país prosperar. Mas Cuba também não coopera. É verdade que eles estão sob o embargo americano e é verdade que isso complica as coisas, especialmente depois das últimas medidas do então presidente Trump. Mas teoricamente Cuba não é proibida de negociar com outros países e outras empresas, embora dificulte muito, pois existe o risco de retaliação norte-americana. De qualquer forma, o embargo por si só não resume ou justifica o lado trágico da história de Cuba, muito menos a pobreza e a miséria que atingem o país. Segundo Gamarra, professor de política internacional da Universidade Internacional da Flórida, o embargo tem sido a forma de justificar o fracasso da revolução. Muito do que está acontecendo agora é produto do acesso dos cubanos ao mundo por meio das comunicações. Diogo Costa, mestre em ciência política, afirma que antes de 1959 o problema de Cuba era a presença de relações econômicas com os Estados Unidos. Depois, o problema se tornou a ausência de relações econômicas com os Estados Unidos. Por anos ou até décadas, Cuba estava alinhada economicamente com a União Soviética e isso lhe colocou numa situação econômica favorável. Em seguida, estabeleceu uma relação com a Venezuela, que da mesma forma possibilitou uma atividade econômica positiva. Mas após o início da crise na Venezuela, Cuba não teve a quem recorrer. Mas Cuba pode negociar com outros países e faz isso com muitos deles. Embora empresas americanas e suas subsidiárias ao redor do mundo não possam negociar com Cuba, outras empresas podem. Claro que muitas empresas evitam negociar com os Estados Unidos e por ter medo de alguma retaliação, mas o problema de Cuba vai muito além das sanções. Um dos motivos é por falta de oferta. Cuba tem poucas coisas de valor para vender. Cuba é pobre porque o trabalho dos cubanos não é produtivo. Produtivo no sentido de ter qualidade e agregar valor ao trabalho desempenhado, respondendo às necessidades do mercado. O acesso à internet, que só recentemente foi sendo liberado, ainda que sob controle rígido do governo, se mostrou fundamental de protestos organizados pelas redes sociais. Por isso, o governo voltou a recorrer à censura e interrompeu a internet no país, numa tentativa. Mas quem precisa de internet para desenvolver o país, pô? Quer dizer que o mundo caminha para o desenvolvimento com tecnologia, com internet, aí por isso Cuba tem que seguir também. Não, meu amigo, é o socialismo. É viver com o que fabrica, com o que tem. A internet é de quem? Cada um vai ter uma cota de internet? Não, então não pode, pô. Tá certo, pô. Tá certíssimo. Tentativa de dificultar o fluxo de informações. Mas informação é poder. A era da informação e o uso de redes sociais é certamente um dos meios para causar uma possível convulsão social e a queda no regime ditatorial cubano, assim como aconteceu com Muammar Gaddafi na Líbia durante a Primavera Árabe. No fim, é improvável que o governo de Cuba esteja disposto a realizar reformas políticas para acabar com suas próprias regalias. As antigas táticas de repressão, censura e controle rígido da população ainda funcionam e o povo cubano continua sob a mira das armas. Olha que maravilha! Olha que maravilha! O povo não tem acesso a nada, mas tem educação 100% alfabetizado, todo mundo. Olha que maravilha! Você quer coisa melhor do que isso, pô? Você não tem ninguém dançando no TikTok? Revolucionárias. Fidel Castro construiu uma narrativa forte e vendeu um sonho ao povo, que viu em suas palavras um caminho para se libertar do ditador da época, Fulgêncio Batista. Na ditadura de Fidel, o povo era bonificado por denunciar seus vizinhos e o julgamento de seus opositores políticos e ideológicos era feito pelo pelotão de fuzilamento. Durante as décadas em que esteve no poder, doutrinou os jovens, controlou a mídia e restringiu o acesso à informação.
Fidel Castro morreu em 2016 aos 90 anos com uma fortuna estimada na casa de bilhões de dólares. Ó, como é que um cara desse. Aí você quer me dizer que um cara desse não sabe administrar, não sabe gerir as finanças do país. Ele morreu bilionário. Quem tá pobre é o povo, pô. Ele tá bilionário, ele sabe sim gerir. Seus filhos e netos desfrutaram e ainda desfrutam do melhor que o capitalismo tem a oferecer. A própria revolução de Fidel Castro parecia improvável no início, e mesmo assim aconteceu. Então, quem sabe, ainda existe esperança para Cuba. Se Cuba realmente vai conseguir se livrar da ditadura, da censura e da miséria e construir uma economia livre e democrática, só o tempo dirá. Porque enquanto uns lutam pelo país, a verdade é que muitos preferem fugir do que correr o risco da prisão e morte. Embora seja bizarro Isso pensar aí é que... teoria. Isso aí é teoria, tá? Isso aí é teoria. Vamos falar de coisa boa. O que Cuba tem boa, então? Vamos lá. Cuba. Praias lindas, onde você pode desfrutar. As pessoas, a praia é tão boa que todo mundo só quer fugir de lá, só quer sair de lá. De barco, de caiaque, de escondido, embarcação, ou seja, porque quer sair pelo mar, porque o mar é muito bonito, ninguém quer pegar negócio de avião. Carros onde você não paga IPVA, carros lindos, clássicos, que você não paga IPVA, porque é tudo mais de 30 anos ali. Entendeu? Então tá de boa. Casas incríveis, clássicas, que ninguém precisa reformar porque é tudo velho e tombado. Então tá de boa. E todo mundo é magro, porque ninguém pode ficar comendo, esbanjando, comendo um monte de porcaria. E não tem rede social, negócio de rede social, negócio de discussão em família sobre político, sobre não sei o que. Não tem nada disso. Cada um no seu, se encontra ali, conversa, pá, acabou. E não tem negócio de rede social e não tem negócio de escolher político, velho. Deixa a política com político. O povo não precisa escolher o político. Então, Cuba é um socialismo lindo, incrível, e que é um ótimo lugar para você fugir caso o Brasil tivesse deixado de ser uma democracia. Temos Cuba aí como uma primeira opção. Vamos para a segunda opção agora,